Abra a Bíblia no livro do Apocalipse. Recentemente, não faz muito tempo, eu ouvi um sermão de alguém que fez uma retrospectiva do livro do Apocalipse. E eu decidi fazer a mesma coisa, só que com a minha cara, o meu entendimento, as minhas compreensões. O que obviamente não anula as compreensões que eu recebi dessa pessoa, até porque a Bíblia, ela é um manancial de ideias, de valores, de conteúdos maravilhosos para a vida de todos nós. Mas como o tempo é escasso, eu vou ficar apenas nos 7 primeiros capítulos. E vou tentar absorver e passar para vocês uma situação que me chama a atenção em cada capítulo, desses até o capítulo 7. Aquilo que eu considero ser o ponto nevrálgico, o epicentro de cada capítulo do livro do Apocalipse. E a gente sai daqui com esses ensinamentos, não são muitos, mas são extremamente relevantes para a vida diária de todos nós. Antes de entrar propriamente, eu quero dizer que seria muito interessante para nós como igreja, a gente mergulhar um pouquinho no livro do Apocalipse e no livro de Daniel, porque nós estamos vivendo em dias difíceis, irmãos, e o livro do Apocalipse, o livro de Daniel nos traz conteúdos assim para nos alimentarmos diariamente nesses complexos dias que nós estamos vivendo aqui nesse planeta já bem maculado, manchado pelo pecado. Aliás, eu sonho muito, mas muito mesmo, em ver a igreja adventista de volta à palavra de Deus. Sonho com esse dia, onde cada ovelha, cada membro, cada família separa um tempo por dia para se debruçar sobre a palavra, para se alimentar da palavra. Eu não sou saudosista, não fico olhando aí para o passado, o meu negócio é com o presente, tenho desejo de chegar ao futuro, mas não gosto desse pessoal melancólico, que vive lá atrás, que vive procurando os conteúdos lá de trás, a igreja lá atrás era melhor, as músicas eram melhores e tal. Em certo sentido, que tinha coisas boas lá, e bem melhores do que nós temos hoje, sim. Mas tem uma coisa que eu tenho saudade da igreja do passado. É que a igreja do passado era bíblica. E quando eu digo bíblica, eu digo que cada membro dessa igreja era um especialista em Bíblia. Era um especialista. Tanto é que qualquer denominação aí fora temiam os adventistas do sétimo dia, porque nós conhecíamos a Bíblia. Hoje já não conhecemos mais. A gente já não tem mais afinidade com a palavra. Os textos da Bíblia já não aparecem de forma tão voluntária como apareciam no passado. Aliás, tem muita gente que já nem Bíblia traz para a igreja. E eu não sou um indivíduo analógico, eu sou bem digital, eu gosto de tecnologia, tá? Eu ando com o meu celular, estou com o meu iPad aqui, não trouxe computador porque não ia precisar. Mas eu gosto de tecnologia, mas Bíblia não pode faltar. Porque esse livro aqui, ele é extremamente emblemático, ele representa. Quando alguém te vê na rua com Bíblia, tem significado. Tem significado. Quando te vem de terno, num sábado de manhã, com o celular na mão, o indivíduo pode dizer assim, não, isso é um empresário, um advogado. Mas quando alguém te vê com Bíblia na mão, alguém diz assim, isso é crente. E a julgar pelo dia, deve ser adventista do sétimo dia. Aí sabe o que a igreja fez? A igreja entendeu a carência da igreja, e em vez de incentivar um capítulo da Bíblia por dia, como se fazia no passado, lembra disso, Gê? Acho que tu é muito novo também, mas lembra? Era um capítulo da Bíblia por dia. Aí a igreja mudou.
Em vez de ler a Bíblia uma vez no ano, como se fazia no passado, agora a igreja está tolerante. 5 anos para ler a Bíblia. Um versinho da Bíblia, um capítulo, perdão. Não, calma lá, eu me confundi aqui, mas vou reconstruir. No passado, a igreja pedia para se ler a Bíblia toda no ano. Hoje, a igreja está pedindo que se leia a Bíblia em 5 anos. Que é o projeto Revivados por Sua Palavra. Estou achando que vai chegar o dia, Isaías, em que a igreja vai dizer assim, vamos mudar para 10, que não está dando. Vamos ler só um versinho da Bíblia por dia. E aí a gente lê a Bíblia em 35 anos. Porque a gente já não tem mais esse amor pela palavra de Deus. Dito isto, vamos às considerações aqui ao livro do Apocalipse. Qual é, para mim, a primeira lição do primeiro capítulo? Existem tantas outras, eu vou pregar um sermão homilético aqui, tá, irmãos? Qual seria o ponto áureo, o epicentro para mim do capítulo 1? O primeiro capítulo do livro do Apocalipse nos ensina que nós devemos aprender a lidar com o sofrimento. Agora eu esqueci do nosso ministro de louvor aqui, o nome. O Zé. O Zé, ele chegou aqui na frente e disse assim, eu tenho passado, cadê o Zé? Onde é que está você, Zé? Está aqui. O Zé chegou aqui na frente e disse assim, tenho passado momentos difíceis, foi isso que você falou, Zé? Interessante, eu olhei para você e disse, a experiência dele é a minha. E me parece que é a nossa. Porque a nossa vida é uma gangorra, uma hora está bem, outra hora está ruim, outra hora está mais ou menos. A gente não consegue ter alívio por muito tempo, a gente não consegue respirar um ar mais rarefeito por muito tempo, porque de vez em quando problemas estão batendo a nossa porta. Problemas. Mas de vez em quando são desgraças. São situações que nos levam à lágrima, ao dor, ao sofrimento, a reflexões profundas. E nós, como igreja, deveríamos entender que a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem muita gente que não sabe lidar com a dor, lidar com o sofrimento, lidar com a angústia. Só sabe viver na bonança. Quando o sofrimento bate a porta, já começam a desanimar da fé, a desconfiar de Deus. Recentemente eu preguei um sermão sobre o texto maravilhoso de Paulo, quando ele diz assim, ninguém me perturbe, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Aí eu fui atrás do que significa as marcas de Cristo no corpo de Paulo. Interessante que ele mesmo, contando da sua experiência, ele diz assim, olha, eu estive em nudez, em fome, naufrágio, fui açoitado, uma quarentena -1. Paulo era um indivíduo com tantas situações complicadas, que todo navio que ele entrava, afundava. Agora imagine você lá em Miami, entrando num cruzeiro, você olha para trás, está Paulo. Aí você diz assim, não vou não. Não dá para ir. A gente não sabe lidar com a dor. Agora, eu queria dizer um negócio com relação à dor e o sofrimento, perseguição, esse tipo de coisa que tem tudo a ver uma com a outra. Vocês sabiam que isso faz muito bem para a gente, para a igreja? Pastor, você está jogando praga na igreja? Não, não estou. Mas eu quero dizer para vocês que a dor e o sofrimento faz muito bem para todo mundo. Eu fiz inúmeras visitas aqui nessa Santa Casa de Misericórdia, que de misericórdia não tem muita coisa, e nem de santa, e não parece muito com casa também, mas eu fiz várias visitas aí, e eu sempre ando com a minha Bíblia quando eu estou visitando, é óbvio, isso aqui é meu instrumento de trabalho. Eu entro com a minha Bíblia, quando eu entro na Santa Casa, quando eu entrava na Santa Casa, que as pessoas me viam com Bíblia na mão, mas era assim, eu não tinha tempo, porque todo mundo queria que eu entrasse no quarto e orasse por aqui. Eu me recordo um dia que a moça disse, ei, estou vendo o senhor com Bíblia, o senhor é pastor? Sou, ore aqui pela minha filha, pelo amor de Deus. Oro.
Aí eu fui lá, entrei, só que é 3, 4 camas num quarto. Aí eu disse, olha, eu vou orar aqui por essa moça aqui. Se vocês quiserem também que eu ore por vocês, eu oro. Ela disse, mas pera, deixa o meu marido voltar do banheiro, por favor, espere, não ore ainda não. De onde vem essa necessidade? De Deus, de um conforto, de um alento, da palavra. Vem do sofrimento. Porque se você andar aqui pela rua, aqui, com Bíblia na mão, e o pessoal te vê com Bíblia na mão, vão desconfiar que você é crente, mas não vão te pedir ajuda, porque provavelmente estão bem. Então, aprenda a lidar com o sofrimento, porque isso faz parte da vida da gente. Vocês sabem, eu já contei a minha experiência aqui, vocês sabem que eu passei, há muito tempo atrás, há uns 5 anos, com relação à Covid. Eu não me ajoelhei aqui com a família, porque eu não consigo me ajoelhar em piso duro assim, não sei o que aconteceu com o meu joelho, depois da Covid, não consigo mais. Eu tenho que me apoiar em algum lugar. Então. Mas agora, passei pelo que eu passei, venci, em nome de Jesus, tenho sequelas, mas não estou nem aí para elas. Muito agradecido a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Agora, no mês de dezembro, eu fui fazer uma semana de oração na igreja do Marco, em Belém do Pará. Aí o meu amigo, doutor Nieck, que escreveu o livro do ano passado, disse, Ezequias, vamos aproveitar e fazer um check-up? Vamos. Toda vez que eu vou fazer check-up, eu já sei. Quem procura, acha. Por isso que tem muita gente que não quer procurar. Mas quem procura, acha. E aí eu fiz os exames. Quando eu fiz a ressonância da pelvis, eu recebi o diagnóstico, área suspeita na próstata. Pihaides 4. Quem é médico aqui sabe o que significa isso. Eu sou enfermeiro, eu digo, estou com o pé lá. Aí fiz uma biópsia. Aí recebi o resultado da biópsia 2 dias antes de sair de férias. Tudo assim. Material benigno. São 27 amostras da próstata. Material benigno. Quando chegou lá no meio, adenocarcinoma. Câncer de próstata. Minha esposa estava entrando com o carro na garagem. Eu disse, Senhor, eu já passei por isso, Pai. Me ajuda a encarar essa situação sem perder a alegria de viver. Eu não quero perder a alegria de viver. Minha esposa entrou. Eu disse, filha, eu estou com câncer na próstata. Ela ficou olhando para mim assim. Aí ela disse assim, você está bem? Eu disse, estou. Que bom. Vamos vencer isso. Vamos vencer. E da igreja tem gente de tudo quanto é tipo, né? Tem gente que anima você e tem gente que joga você lá para o buraco. Aí de vez em quando chegava uma pessoa comigo e dizia assim, pastor, Deus lhe ressuscitou da Covid, você vai tirar de letra isso? Aí chegava outro e dizia assim, meu Deus, escapou da Covid para morrer de câncer na próstata. Fiz a cirurgia, recebi o exame anatomopatológico, o câncer estava em 1% da próstata, 1%. Ronald. E a biópsia, o indivíduo meteu a agulha exatamente onde eu tinha que colocar. Isso é providência de Deus, irmãos. Minha vida está nas mãos de Deus. Para onde Ele quiser me levar, Ele leva. Já fiz todos os exames, o médico, inclusive, já me liberou. Pastor, vamos aí, a cada 6 meses, fazer um examezinho para a gente ver se precisa de alguma coisa. Mas assim, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisas. A gente tem que estar preparado para viver e para morrer. Tem gente aqui,
não sabe lidar com essas situações da vida, que tem medo de tudo, tem medo disso, tem medo daquilo, não gosta daquilo, não gosta disso, eu tenho medo de viajar de avião, eu não gosto, não me sinto bem, mas nunca deixei de viajar de avião, por causa do medo. E aí João se apresenta no capítulo 1, verso 9, dizendo assim, ele diz assim, eu, João, irmão vosso e companheiro de vocês no sofrimento. Eu sou companheiro de vocês no sofrimento. Todos nós aqui sofremos. Todos nós. Não tem ninguém que não sofra. Tem alguém aqui hoje, atenção, igreja, me responda. Tem alguém aqui hoje que não tem nenhum problema? Levanta a mão aí, mentiroso. Todos nós temos. Tem que aprender a conviver com isso. E a viver de forma feliz, alegre. Eu fui visitar o pastor Eliezer Guimarães, no Hospital Adventista de Belém, com câncer na tireoide, dias antes de morrer. Quando eu entrei com o pastor Eric Munier no hospital, no quarto, para consolá-lo, para orar com ele, quando ele viu a gente, ele já não falava, começou a levantar o dedo indicador para o céu e fazia assim. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sei que vou morrer, mas está tudo certo comigo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu tiro dos outros 2 capítulos do livro do Apocalipse, o capítulo 2 e o capítulo 3, que eu acho que é o resumo do que nós temos ali. Ali nós temos as cartas de João às igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Faça um estudo mais minucioso e você vai descobrir 2 coisas aqui. 2 coisas. A primeira delas, que as igrejas que menos receberam críticas do Senhor, isso tem a ver com períodos da igreja, profeticamente, foram as igrejas mais simples e mais pobres. E eu cito aqui a igreja de Esmirna e de Filadélfia, igrejas pobres, simples, para quem Jesus não dispensou nenhum tipo de repreensão. Lembram que eu falei que sofrimento faz bem para a igreja? Aliás, a igreja nunca cresceu tanto quando em meio ao sofrimento. Agora, recentemente, espero que líderes da nossa igreja tenham aprendido isso. Nós, pastores, precisamos aprender isso. E aqui tem líderes da igreja, aprendam isso. Quando a Covid começou, a primeira providência que a igreja tomou foi cortar subsídios salariais dos pastores. Foi a primeira coisa que ela fez. Tirou quilometragem, porque ficaram apreensivos. O que é que vai acontecer? Sabe o que aconteceu? O inverso. O dízimo cresceu, as receitas diminuíram. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, será que a igreja não vai aprender que em meio aos sofrimentos, às provas, a igreja cresce? Que a gente tem que confiar em Ti. Mas tem outras 2 igrejas, e aí está o centro, o meu desejo com relação a essa observação. A gente precisa cuidar com a volúpia, porque a volúpia é a mãe, o pai, irmãos e primos, de tudo quanto é coisa ruim que acontece na igreja. A gente precisa cuidar com isso. Se por um lado as 2 igrejas mais elogiadas foram as igrejas mais pobres, mais perseguidas, as críticas mais pesadas no livro do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, são destinadas às igrejas mais ricas, mais arrogantes, mais petulantes, mais egocêntricas, que é a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. E por coincidência, nós estamos vivendo nesse período laodiceano, onde as pessoas acham que são alguma coisa, onde a igreja acha que pelos recursos que tem, pelas oportunidades que tem, está tudo bem com ela, mas não está.
Muito cuidado, irmãos. Porque é nesse momento de aparente serenidade que o desfecho final está se desenrolando. E nós estamos vivendo num momento de imensa apatia espiritual. Um dia, aqui nessa igreja, exatamente aqui, era aqui, nesse púlpito aqui, não era esse púlpito, mas era aqui. Eu cheguei aqui e disse assim, no culto de sábado de manhã: irmãos, vamos votar para acabar com o culto de quarta-feira? Silêncio absoluto na igreja. Eu disse assim: alguém propõe para a gente acabar com o culto de quarta-feira? Eu não sei se o Osíris lembra disso. De repente se levanta o pastor Darcy Reis, que sentava ali naquele cantinho. E ele diz assim: pastor, é um culto de oração, pastor. Não vamos acabar com o culto de quarta-feira. É um culto importante da igreja. Tem mais alguma observação, irmãos? Ninguém falou nada. Aí eu disse assim: se vocês não querem acabar com o culto de quarta-feira, venham para o culto. Venham para o culto que ninguém vem. Uma igreja desse tamanho. 30 pessoas no culto de quarta-feira, onde estão os irmãos? De vez em quando eu chego no culto de quarta-feira, dá vontade de cantar aquele hino da Assembleia. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Foram arrebatados. Eu sei que tem gente que trabalha, eu sei que tem gente que estuda. Vamos descontar esses, sem problema nenhum. Mas onde está a igreja? Onde estão os irmãos? Estão tão seguros que não precisam mais de um culto de oração? Que não tem necessidade de estarem aqui? Aí o salmista diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei por todos os dias da minha vida, que eu possa morar na casa do Senhor. O salmista queria morar na igreja. Nós queremos passar pela igreja. Que coisa linda, igreja lotada sábado de manhã. Cuidado com a volúpia, irmãos. Cuidado com o dinheiro. Muito cuidado com o dinheiro. Muito cuidado com a fama. Muito cuidado com a sua intelectualidade. Muito cuidado com o poder. Muito cuidado com o poder. Eu me lembro que um dos presidentes da igreja a nível aí bem, não vou citar aqui porque tem gente que já faz a, deixa eu ver, o pastor está falando e tal, então antes desse foi esse, antes desse foi esse, já sei quem foi, aí já sai falando por aí. Mas um desses presidentes aí de um planeta próximo ao nosso, eu estava iniciando o meu ministério, e ele chegou, estava 30 e poucos anos atrás, e ele chegou cercado de gente que estava ali porque tinha que estar, de gente que tinha interesse, de gente. E eu ficava assim olhando, meu Deus, se eu puder tocar no paletó dele. Eu queria só tocar. Eu queria só chegar perto. Um bom dia dele para mim já estava mais do que suficiente. Eu estava iniciando meu primeiro ano. Lá no Amazonas, era pastorzão do interior do Amazonas. Disse: meu Deus, se esse homem para e fala comigo, eu não durmo hoje à noite. Aí, veio 5 anos de ministério, veio 10 anos de ministério, veio 15 anos, veio 20 anos. Esse cidadão poderosíssimo se aposentou. E um dia eu estava num determinado local, fazendo uma palestra para aposentados da igreja. Aí esse poderoso chegou comigo, disse assim: pastor Ezequias, queria te fazer um pedido. Faça, pastor. Arruma uma igreja para eu pregar, para eu fazer uma semana. Arrumo, pastor. Pode deixar que eu arrumo. Isso tudo é coisas passageiras. Beleza. Beleza é entrópica.
Você não vê de vez em quando essas meninas aí, bonitonas, corpo escultural, todas. Aí o indivíduo vê lá e ela nem olha. Ela está no ápice. Ela está na glória. Aí passam 20, 30 anos. Ela anda. Meu Deus, ninguém vai fazer um psiu. Só um já me agradaria bastante. Passou. Acabou. E você tem que viver com isso. Você tem que saber que o tempo passa e tem que ser feliz em cada época da sua vida. O Gabriel, que eu vou batizar hoje, eu fui fazer uma visita para o Gabriel já faz um tempão. E aí eu perguntei para o Gabriel assim, Gabriel, cadê o Gabriel? Onde é que ele está? Está ali. Eu estava na casa do avô dele, do Jair. E eu disse, Gabriel, qual é a música que tu vai cantar? Aí ele disse, eu vou cantar uma música nova. Mas qual é? Aí ele disse assim, acho que você não vai saber, você é bem antigo, né? Você é bem antigão. Passou. Cuidado com a volúpia, irmãos. Posso te dar um conselho? Viva de forma simples. Ame as pessoas. Se aproxime das pessoas. Cultive coisas boas. Isso volta para a gente. Em terceiro lugar, no capítulo 4, cuidado com... Capítulo 4. Cuidemos com a adoração. Abra aí, leia o capítulo 4, verso 11 aí para mim. Vamos ler juntos, diz assim: Tu, Senhor, nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Pelo menos 4 coisinhas aqui me chamam a atenção. Primeiro, reconheça que a dignidade é exclusiva de Deus, só Ele é digno. A gente vai falar um pouco da lição da escola sabatina nas classes, que fala um pouco sobre santidade. Segundo, a atribuição de glória, honra e poder só a Deus. Só a Deus. Ninguém precisa aqui de agradecimentos. Tem gente que se você não chegar aqui na frente, eu queria agradecer o fulano que fez esse arranjo, ele vai para casa doente. A gente não faz para ninguém, a gente faz para Deus. Isso tem a ver com adoração. A gente vem para cá, não é para ver um grupo musical, a gente vem para a igreja, não é para saber se o louvor se portou convenientemente bem, se cantou uma música que a gente queria que cantasse. A gente não vem para cá para simplesmente ouvir um sermão, a gente vem para a igreja para adorar o nosso Criador. Por isso que quando a gente entra aqui, a gente entra com a melhor roupa, a gente entra com a melhor postura, a gente entra de coração aberto, para ouvir o que Deus tem para falar para a gente. Não importa quem está cantando, não importa quem está pregando, é adoração, e adoração não tem a ver com a liturgia, tem a ver com a sua relação com Deus, e de saber que só Ele merece a honra, a glória e o poder. Terceira coisa que me chama a atenção nesse texto é que a celebração precisa acontecer e a gente precisa exaltar Deus como Criador. É por isso que nós estamos aqui no sábado pela manhã. Tem a ver com isso. Em quarto lugar, a submissão à vontade soberana de Deus. A gente se submete à vontade de Deus, à palavra de Deus. Para com achismo. Agora, o que nós temos de intelectuais, agora mesmo estou enfrentando uma situação do indivíduo que se levantou e começou a colocar teorias que ele acha que ninguém ficou sabendo. Deus não revelou para ninguém, mas revelou para ele, que o tempo de angústia vai ser só de 7 dias. E que vai ser um momento de grande alegria e de grande tristeza. Me expliquem isso. Porque lá em Daniel capítulo 12, 1, é um tempo de angústia qual nunca houve.
tudo baseado em interpretações veterotestamentárias, que não tem nada a ver com o modo de interpretar a Bíblia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí se levanta um, eu acho que é assim. Se levanta outro, eu acho que é assim. Se levanta outro, eu acho que é assim. Não. Na questão, no quesito adoração, é o que Deus fala. Nós obedecemos. Nós obedecemos de forma incondicional. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você fala e eu obedeço. Teve um general aí, que veio dar uma palestra em determinado lugar, e ele começou a palestra dele dizendo assim, achei muito interessante, ele disse assim, 80% das coisas que a gente faz nas Forças Armadas, é para que quem está na força saiba que tem um que manda e outro que obedece. 80% do que se faz nas Forças Armadas é para que o indivíduo entenda que tem um que manda e outro que obedece. Com relação à nossa relação com a Bíblia, não é assim, não é 80%, é 100%. Tem um que manda e nós obedecemos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Sim, senhor, meu general. Sim, mas aí eu preciso fazer uma observação. Não é sábado das 9 da manhã ao meio-dia, não. É sábado que começa na sexta-feira com o pôr do sol e vai até o pôr do sol de sábado. Larga o TikTok, pelo amor de Jesus, no sábado. Porque tem coisa boa no TikTok, tem coisa legal, tem pastores pregando, mas tem a mulher pelada. Então a gente precisa, de alguma forma, nos debruçarmos sobre aquilo que tem a ver com o Criador, no dia de sábado, buscar as coisas do alto. Eu sei que tem gente que fica com raiva quando eu falo isso, não estou nem aí para você, mas é a palavra de Deus. É a Bíblia. O sábado. Vá passear com sua família, numa natureza. Mostra para os seus filhos que o sábado é diferente. Aliás, eu aprendi e ensinei para as minhas filhas que os brinquedos de sábado eram diferentes dos dias da semana. Me desculpa, irmão. Agora, eu fui a uma cidade aqui no interior e, na realidade, eu fui para a casa da minha filha, lá em Bauru. Pronto. Se elas estão vendo, estou nem aí. Aí, no almoço, começou uma polêmica a respeito de joias. Eu não vou entrar nessa arapuca agora não, tá? Eu vou falar sobre outra coisa. Eu dei a minha opinião, teve outros que já? Sim, senhor. Me dá mais meia hora. Brincadeira, não. Eita, até que me atrapalharam aqui agora. Vamos terminar. Me ajuda. E eu fui. Aí começou com joias. Aí eu dei minha opinião e tal. Aí daqui a pouco entrou o assunto do sábado. Nisso, um pai pega o menino e vai para a piscina. Aí alguém diz assim, e aí, por exemplo, um dia quente como esse, qual é o problema de pegar o menino e ir para a piscina com ele? Aparentemente nenhum. Se você conseguir mostrar com isso que o sábado é diferente, parabéns, porque você é um indivíduo bem legal. Agora, se o seu filho crescer achando que o sábado é um dia como qualquer outro, que você pode fazer qualquer coisa no dia de sábado, eu acho que você está equivocado com a adoração. Você precisa reler a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre o sábado, o que diz o Espírito de profecia sobre o sábado. Eu não acho que a gente tem que ficar trancafiado, porque o dia de sábado às vezes se torna chato, pelo perfeccionismo de alguns pais. Não pode fazer nada, não pode respirar, não pode dar uma gargalhada no sábado. Não estamos tratando disso, nós estamos tratando de adoração. Da gente ter uma postura diferente para o dia de sábado. Porque se for para ser qualquer dia, como qualquer outro dia, aí não é adoração. Em quinto lugar, irmãos, seria interessante a gente aceitar a nossa indignidade.
Vocês lembram lá que João chora no capítulo 5? Ele passa o capítulo todo chorando, porque ele percebe um livro selado com 7 selos, só que ninguém era digno de abrir o livro. Aí Jesus aparece, só ele é digno de abrir o livro. Louvado seja Deus por isso. Só ele é digno, nós não somos. Tem uma boa notícia para dar para você, e uma péssima notícia. As duas vão juntas. Você não é melhor do que eu, e eu não sou melhor do que você. Você pode ter muito mais dinheiro no banco do que eu, mas você não é melhor do que eu. Você pode saber de coisas que eu não sei, mas você não é melhor do que eu, e eu não sou melhor do que você. Somos iguais. Somos iguais. Sabe quando a gente vai começando a ter uma compreensão mais exata da nossa indignidade? Quando a gente vai envelhecendo. Não deveria ser assim. Em 6º lugar, deixa eu terminar aqui rapidinho. Capítulo 6 do livro do Apocalipse, Jesus aparece montado num cavalo branco. Coroa na cabeça, arco na mão, e a Bíblia diz que ele saiu vencedor e para vencer. Deixe Deus vencer na sua vida. Se subjugue à palavra. Deixe de lado os achismos. Cuidado com interpretações existencialistas. Bastam as músicas existencialistas que existem na igreja hoje. Já ouviram essas músicas? Me toca, me abraça, me cheira, passa a mão no meu cabelo. Quero sentir o teu perfume. E quero estar do teu ladinho. Pare com interpretações existencialistas. Os conteúdos precisam ser sólidos, músicas sólidas, com letras, sermões sólidos. Em 7º lugar, para terminar, é o último. A gente precisa estarmos entre os remidos. Capítulo 7 de Apocalipse é um intertício, é um parêntese. É um parêntese. E ali o tema dos remidos entra no capítulo 7. Ele aparece lá no capítulo 14. Esse dia está chegando, irmãos. O dia da nossa redenção está chegando. E sabe qual é o privilégio dessa igreja aqui? Eu vou dizer como essa igreja é privilegiada. Talvez não todos. Talvez pela idade ou por algumas circunstâncias. Mas eu acredito que grande parte dos que estão aqui, eu gostaria que fossem todos, teremos a oportunidade de ver Jesus voltar na nossa geração. O dia está chegando. Amém, Freitas? O dia está chegando. E a gente precisa entrar entre os remidos. Fiquei extremamente triste quando uma irmã recentemente falou para mim assim: pastor, eu sei que tem uma perseguição aí pela frente. Eu não quero passar por isso. Não quero. Eu não vou conseguir. É muito sofrimento. Eu não quero isso. E eu disse para ela: só tem um jeito. Morra cedo. Peça para Deus lhe tirar a vida antes desse dia chegar. Porque eu quero. Eu sei que vai ser duro. Vai. Eu sei que eu não tenho mais as forças das minhas pernas depois da Covid, eu sei. Talvez para mim vai ser um desafio muito maior do que para você. Mas eu quero. Eu quero. Eu quero em breve deixar tudo que eu tenho. E sair, não sei, não faço ideia para onde, porque eu não fiz plano para isso e não dá para fazer plano para isso. Para onde é que eu vou aqui no estado de São Paulo quando a perseguição começar? Não tenho a mínima ideia, me ajudem, no dia que chegar me ajudem, os que têm sítio, que moram em mato, me ajudem, me socorram. Mas eu quero. Eu sei que de acordo com Apocalipse 18, esse tempo pode demorar 1 ano, lá diz que os flagelos, as pragas cairiam em um só dia, esse dia não pode ser literal, pode ser 1 ano de sofrimento, mas eu quero. Que privilégio para os remidos dos últimos dias, chegarem ao céu sem experimentar a morte. Que privilégio!
sem morrerem. Que alegria isso, irmãos. Eu quero. Mas para isso, a gente precisa estar preparado. A gente precisa se subjugar à palavra de Deus. Eu quero. Eu quero ver Jesus voltar nos meus dias. E eu quero. Não sei nem por que eu quero. Se é por egoísmo pessoal, se é por status, se é por uma plaqueta na lapela da minha roupa de santidade. Mas eu quero fazer parte dos 144 mil. Eu quero. Me dá esse privilégio, Senhor. E concede esse privilégio à igreja que está aqui hoje. Senhor Jesus. O Senhor está voltando. Eu tinha outras coisas para falar, mas acho que o mais importante eu falei. Reaviva essa igreja. Mas começa comigo. Sem extremismos. Mas sem liberalismos. Que esse reavivamento seja baseado na tua palavra. E que quando o momento chegar, seja da morte, ou seja da tua volta, possamos estar todos preparados. Todos os que estão aqui. E por favor, estende essa bênção para os nossos queridos também. Estejam preparados em nome de Jesus. Amém. Gabriel, que menino bonito, né? Puxa vida, olha os olhos. Pena que a minha netinha tem só um mês. Gabriel, eu tenho um carinho muito especial por você e pela sua família, você sabe disso. Que Deus te abençoe muito. Eu queria saber se você deseja realmente ser batizado na igreja adventista. Sim. Gabriel, você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Toda ela, toda, sem concessões. Tentar, você não vai conseguir tudo, mas tentar obedecer a palavra de Deus. Sim. Você deseja guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado? Sim. Você está disposto a moldar a sua vida pelos princípios que estão aqui, no que tange a vestuários, a companhias, a programas, para que você viva a essência do Evangelho? Sim. Você quer ser batizado como Jesus foi? Sim. Muito bem. Quer fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Esplanada, brincadeira, Jardim América, Jardim América e da Igreja Adventista Mundial? Sim. Vocês querem que o Gabriel seja batizado? Levantem a mão de vocês para que ele veja. Olha aí, Gabriel. Que alegria. Que Deus te abençoe. Vamos seguir com o programa e o batismo. salvar o pecador.
fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Muito bem. Estou aqui com o Gabriel. E ele está tão feliz que ele tem um pedido a fazer. Esse pedido vai ser cantado. Ele vai cantar. Vamos lá, Gabriel. Fraco, tão pequeno.
pouco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim, Senhor, um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar, e pelo deserto terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Renuncio o meu eu, já não vivo. Amigos, esse foi o melhor sermão pregado hoje aqui. Espírito Santo, eu estou aqui, no teu serviço. Usa-me, porque eu não quero ser mais eu quero ser Cristo para as pessoas. Onde é que está o pessoal da Tia Cecel aí? Vem para cá também, para pertinho dele aqui, por favor. Ele faz parte do projeto, então vou batizar o Gabriel agora e vou fazer a última oração aqui da frente também, tá bom? Pai, nós vamos sair da tua nave agora da igreja, daqui a pouquinho. Mas a gente quer sair com esse sentimento de que o Espírito Santo domina a gente completamente. Se há alguém aqui resistente, que possa ceder aos apelos do Espírito. E que o que o Gabriel acabou de cantar, seja a minha oração também. Usa-me, Senhor. Por favor, usa essa igreja. A gente é tão radical, tão completamente dependente de Ti, mas usa-nos a si mesmo. E nesse momento, para a alegria dos céus, a alegria dos anjos, a alegria dos pais, avós que aqui estão e dos amigos, com muita alegria no meu coração, eu batizo o Gabriel em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e toda a igreja se manifesta dizendo amém.